Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? E, gente, continua a guerra aí fiscal entre governo e Congresso e o mercado financeiro. Vamos lembrar que o mercado financeiro também é parte importante aí desse problema, com o Congresso e o mercado financeiro querendo cortes, mas exigindo o corte dos mais pobres, enquanto o governo federal tenta aí fazer com que esse corte seja pelo menos um pouco mais justo. Então o tema do vídeo de hoje vai ser justamente aí essa guerra que está acontecendo entre o executivo, o Congresso e o mercado financeiro. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para todo mundo aí que segue, que tá vendo esse vídeo aí, para curtir o meu canal, para se inscrever no meu canal, para não perder nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, às 2 horas da tarde, um vídeo novo aí para explicar tudo o que está acontecendo aí na economia brasileira, economia mundial, para explicar aí temas diversos de economia, temas especiais, para você não ficar mais sendo enganado aí pelo aquele seu tio do Zap aí, quando vier aquela fake news. E também peço para vocês aí se inscreverem no meu Apoia-se, porque a gente precisa tentar manter esse canal de pé e a ajuda de vocês aí é essencial para manter esse canal de pé. Para quem puder doar mais de R$ 10 por mês no meu Apoia-se, tem presente especial, gente. Eu vou gravar todo mês uma aula para vocês aí, com algum tema econômico relevante, como por exemplo esse mês eu já preparei a aula de economia básica, explicando todos os conceitos mais básicos de economia para vocês começarem a entender o que está por trás da lógica de tudo que é comentado aí nos grandes noticiários. Mas vamos para o tema do vídeo de hoje, porque você tem o Haddad falando aí, né, nessa semana, inclusive, sobre o que ele imagina, como que ele acha que deve ser essa readequação fiscal, né, da onde que deveria ter o aumento de gastos, da onde que você deveria ter os cortes de gastos, ao mesmo tempo aí que o Congresso arreda o pé, acha que a pressão contra ele está sendo muito grande, o governo também aumentou aí a pressão sobre o Congresso aí, fazendo um monte de campanha, vídeos aí, principalmente o próprio Partido dos Trabalhadores, o PT mesmo, fazendo vídeos para tentar mostrar aí essa questão aí de justiça social na hora de pagar os seus tributos. E você tem então que essa guerra aí, que antes estava meio velada, agora está a céu aberto, está todo mundo vendo, e você tem então uma disputa de governo executivo contra o Congresso aí. De um lado, o governo tenta aliviar esses cortes de gastos para os mais pobres, do outro lado, o mercado financeiro tenta aliviar esse corte de gastos para os mais ricos aí, e exigindo, inclusive, que o corte de gastos seja feita para as pessoas mais pobres. Então vamos ver, inclusive, aqui que tem a matéria que saiu aqui no UOL, que está explicando até que interessantemente bem aí o que cada um está querendo, e mesmo a matéria tendo aquela grande quantidade de análise viesada, liberal e tudo mais, pelo menos ela deixa claro o que é cada uma das medidas aí que o governo está querendo, que o Congresso e o mercado financeiro está querendo, que é uma matéria que chama assim, ó, em sem IOF, Haddad quer cortar super salários, o mercado prefere mexer no mínimo, e nesse mínimo é salário mínimo, tá, gente? Então é isso aí que o nosso querido mercado está querendo. Vamos ver quais são as principais propostas, né, o que o mercado está exigindo nesse momento. O mercado quer que o salário mínimo não tenha aumento real pelos próximos anos. Ele quer desvincular o salário mínimo dos reajustes de benefícios sociais. Ele quer limitar o aumento dos investimentos em saúde e educação. Ele quer uma nova reforma da Previdência e uma reforma administrativa. Quando a gente vê esses tópicos sendo colocados, a gente vê bem para onde que está apoiado o canhão do salário mínimo, do mercado financeiro. Ele quer afetar os mais pobres, porque nada dessas medidas acabam afetando as pessoas mais ricas, elas afetam principalmente as pessoas mais pobres. Você vê aqui as medidas, ó. Primeiro,
tirar o salário mínimo sem do aumento real, não ter aumento real do salário mínimo. Cara, o aumento real do salário mínimo é uma das maiores medidas aí de distribuição de renda do governo. É mais importante, eu acho, que o aumento real do salário mínimo, até que algumas medidas como o Bolsa Família, BPC, na hora de você fazer essa distribuição de renda, porque quando você dá aumento real do salário mínimo, você comprime um pouco a margem de lucro dos empresários. Isso aí faz com que eles tenham que acabar repassando, mesmo que não gostem, uma parte daquele lucro excedente que é formado para as pessoas. Então é uma política extremamente importante. O outro é desvincular os benefícios sociais do aumento do salário mínimo, ou seja, você tem então um congelamento do valor, por exemplo, de um BPC, de um Bolsa Família, um aumento do valor da pensão para aposentados e outros pensionistas, também congelados, ou seja, a possibilidade das pessoas ganharem menos que um salário mínimo em seus benefícios sociais previdenciários. Olha que horror isso, gente. É isso que o mercado está prevendo. Ele quer ferrar com o pobre, ele quer ferrar com o idoso. Ele quer matar o idoso. É isso que o mercado financeiro está querendo. Outro ponto aqui que ele também coloca, ó, que é você limitar o aumento dos investimentos em saúde e educação. Aí é fácil a gente saber, eles sabem que o pessoal não gosta de gasto público com isso, né? Eles querem sucatear o ponto para tentar fazer privatizações veladas. É só ver o que está acontecendo aqui em São Paulo, que tem gente querendo privatizar a administração das escolas, o próprio Estado, o Tarcísio, né, que é o favoritinho do mercado, não é à toa por isso, né? Porque quanto mais a gente tem que essa concorrência do Estado na hora de você fornecer saúde e educação, é pior para o setor privado. Então eles querem acabar com isso também, gente. Outro ponto aqui é reforma da Previdência e reforma administrativa, ou seja, mais uma vez você vai complicar a situação para um trabalhador se aposentar. O cara tem que trabalhar até morrer. É isso que o mercado quer. Você não pode descansar nem na sua velhice. Você tem que trabalhar até não dar mais. Morra antes de se aposentar, porque senão dá gasto público. E a reforma administrativa, todo mundo fala, ah, lindo, tem que ter reforma administrativa. Mas olha só, você vê a proposta na própria matéria, ela não está falando aí de corte de super salários, porque quando você fala de reforma administrativa, você sempre vende para evitar os salários gigantescos que tem no setor público, que deixa desbalanceado o mercado de trabalho. Não, gente, eles estão falando, ó, reduzir os salários das carreiras iniciais e facilitar demissões. Olha só que beleza, facilitar demissões e também aumentar o tempo aí das promoções dos planos de carreira. Então, olha isso que absurdo, gente. É só para pegar no mais pobre. Isso que o mercado financeiro quer, ele quer o sangue das pessoas. É terrível. E se a gente for pegar o que o governo está querendo, ó, as propostas que o governo está falando, está na matéria, ó, não estou inventando nada. Primeiro, reduzir super salários, corte incentivos fiscais para empresas e novo sistema de aposentadoria militar. Daí falar, isso é de agora. Não, gente, desde o final do ano passado, essas propostas aí vieram, inclusive com a contrapartida de você aumentar a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5.000. Então o que eles querem? Acabar com super salários, aquelas pessoas que ganham acima do teto, que é o salário de um ministro do STF. Então, você ganhar acima, não sei quanto que está o teto hoje, mas eu sei que está perto dos 50 mil. Então, não poderia ganhar acima do teto. É isso que esse é o fim de super salários, acabar com aqueles penduricalhos que faz aquele juiz ganhar 100, 120, 130 mil reais. Então, acabar com essa farra. Acabar com os benefícios fiscais que todas as empresas têm, por exemplo, desoneração de folha de pagamento. Ele quer reduzir em 10% só esses benefícios fiscais aí. E bem, todo mundo aí, o benefício fiscal é uma farra, né? Porque você tem benefício fiscal para o agro, que é via Plano Safra, você tem benefício fiscal aí para o setor financeiro, você tem benefícios fiscais para grandes montadoras de automóveis, você tem benefícios fiscais aí
para os grandes meios jornalísticos, então você tem benefícios fiscais para os ricos. Então é por isso que está sendo tão atacado. E você tem a questão do IOF, que também foi derrubado pelo Congresso porque também afetava os mais ricos. Tanto que você vê o quê? Quem defende que se derrubasse o IOF? O pessoal que é mais rico, porque tem gente, inclusive, que está fingindo aí que não tem interesse, que tem até coluna em jornal grande, e que na verdade é advogado de milionário aí e vive de fazer milionário pagar menos imposto, que está falando aí que tá certo, que o governo não sabe cortar na própria carne e tudo mais. Então, gente, você vê aí que é basicamente uma disputa de classe que a gente está observando aqui. O governo tá tentando aí fazer um pouco aí de justiça social nos seus benefícios, enquanto que a Faria Lima tá com sede de sangue. E falou, agora vamos fazer a arrebatação inteira. Então, vamos fazer um resumão de tudo que está acontecendo então agora aí sobre essa questão aí dessa guerra. A gente tem então que está declarado uma guerra entre o governo federal, o executivo, e o Congresso com o mercado financeiro apoiando isso. Enquanto você tem que está se tentando aí para fazer, então, dentro da lógica do arcabouço fiscal, que pelo menos agora, para você ter que o orçamento fique mais equilibrado, que se cobre, então, dos mais ricos, com fim de super salários, queda nas isenções fiscais, nos benefícios fiscais, uma nova reforma da Previdência dos militares, fazer com que os milionários paguem pelo menos 10% de alíquota efetiva aí de seus ganhos. Mas do outro lado não, tá o mercado financeiro, travestido de Congresso Federal, que está colocando todas as suas fichas aí para ferrar o mais pobre, querendo congelar salário mínimo, desvincular salário mínimo da Previdência, que vai ferrar idoso, vai ferrar outros pensionistas da Previdência Social, quer ferrar com o emprego de menor escala do governo federal, de todos os governos, né, do funcionário público, porque ele não quer afetar o grandão, ele quer reduzir os salários iniciais e quer propor ainda mais uma reforma previdenciária para ferrar ainda mais o trabalhador e que ele só possa se aposentar depois de morrer. Então, essa é a guerra que está acontecendo agora, nessa disputa fiscal do Brasil. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram desse vídeo, dá o seu like. Se vocês esperaram até agora para saber se gostava do canal, se gostou, o gato tá falando aqui, gente, perdão. Se você gostou, se inscreve. Se você tiver a oportunidade aí de me ajudar, também se inscreve no meu Apoia-se e a gente volta amanhã com algum outro tema relevante de economia. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.